Vou chamar a Priscila, que tem mais informações. Priscila, vamos ver se você me ouve. A Priscila que está embaixo de chuva, mas acompanhando esse momento tão importante, né? Desse que é um dos maiores pontos turísticos do mundo. Boa tarde novamente, Priscila. Boa noite para você. Oi, Débora, boa noite. Só complementando algumas das informações que vocês falaram sobre, por exemplo, a participação de Elon Musk, o bilionário americano, que inclusive vai fazer parte do governo de Donald Trump, vai ser responsável por cortar as despesas do governo de Donald Trump. Essa é uma das presenças, por exemplo, que chama muita atenção. Inclusive, um bastidor, né, conversando ali com os jornalistas no Palácio do Eliseu, na residência oficial da presidência francesa, havia uma especulação muito grande se ele seria apresentado como um participante, um convidado que estaria ali por ser um bilionário, uma pessoa conhecida no mundo todo, ou por ser já um integrante do governo de Donald Trump, ainda sem respostas do governo francês. Mas fato é que Elon Musk está participando da cerimônia de abertura. Uma outra questão também que chama a atenção nessa cerimônia de abertura é que as autoridades francesas que participam são autoridades de um governo demissionário, de um governo interino, porque nesta semana, na quarta-feira, houve uma moção de censura, um dispositivo que derrubou o primeiro-ministro Michel Barnier, que tinha sido indicado por Emmanuel Macron, depois de uma crise política que foi criada pelo próprio presidente Emmanuel Macron. Em junho, Emmanuel Macron dissolveu a Assembleia Nacional, o equivalente à Câmara dos Deputados aí no Brasil, porque ele achou que essa seria uma aposta para que ele conseguisse um apoio maior ao seu governo. Essa aposta deu errado, houve uma fragmentação política muito grande dentro da Assembleia Nacional. Depois de um tempo, ele indicou esse primeiro-ministro que tomou posse no início de setembro, e nesta semana, depois que Michel Barnier tentou fazer passar um orçamento para a Previdência e para a Saúde sem o aval da Assembleia Nacional, o que aconteceu foi que os partidos, tanto de ultradireita quanto de esquerda, se juntaram para retirá-lo do cargo. Então, esse governo que está no momento participando das solenidades da Notre-Dame, da cerimônia de abertura da Notre-Dame, é um governo interino. E Emmanuel Macron, o que todos os especialistas aqui dizem, ele faz uma aposta neste momento, que é um momento de atenção internacional, para tentar aumentar um pouco da sua popularidade. Inclusive, ele tem feito algumas analogias. Quando houve o incêndio lá em 2019, em 15 de abril de 2019, e Emmanuel Macron disse que faria uma reabertura em 5 anos da Catedral de Notre-Dame, muitas pessoas disseram que não seria possível cumprir com esse prazo, reabrir a Notre-Dame em apenas 5 anos, por causa de todo o trabalho de restauro. Vocês estão vendo aí as imagens, são imagens de uma igreja completamente renovada, belíssima. A nave central da Notre-Dame foi praticamente toda destruída. O seu pináculo, aquela agulha muito famosa da Notre-Dame, tombou, e mesmo assim houve então esse esforço muito grande com cerca de 2.000 artesãos para a reconstrução da Notre-Dame, que é aberta então nesse dia, reaberta neste final de semana, vai ser reaberta ao público no dia 8 de dezembro. Então Emmanuel Macron cumpre a sua promessa. E aí ele faz essa analogia, né? Nas suas últimas falas, ele disse, a gente pode esperar algo parecido assim no seu discurso, de que a França é capaz de se reconstruir, de se reerguer, e ele tenta fazer uma analogia também com o seu momento político, um momento de crise, um momento de fragilidade, um momento de muita expectativa em relação ao orçamento que está travado, mas que Emmanuel Macron diz que é preciso fazer uma união nacional para que um novo governo seja formado e a França siga adiante. Então, isso falando internamente, mas também internacionalmente, Débora, há uma importância e também uma análise que a gente pode fazer sobre os líderes internacionais que participam dessa cerimônia. Então, o que a gente vê é a presença de Donald Trump, que é o presidente eleito dos Estados Unidos, na sua primeira viagem à Europa, sem a participação de outros líderes europeus, sem a participação do chanceler alemão, também a participação de alguns presidentes, mas sem a participação do primeiro-ministro britânico. Então, também há uma imagem forte do dia de hoje, que é essa imagem
desse encontro entre Emmanuel Macron e também Donald Trump a sós no Palácio do Eliseu, e também esse encontro trilateral que aconteceu logo depois na sequência entre Emmanuel Macron, Donald Trump e o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, num momento em que o mundo todo se pergunta como que vai ficar a guerra na Ucrânia depois da eleição de Donald Trump, que já sinalizou que deve ter uma postura em relação à guerra diferente da de seu antecessor Joe Biden. Inclusive, Joe Biden não participa da cerimônia de abertura da Notre Dame, mas é representado por Jill Biden, a primeira-dama dos Estados Unidos. O governo brasileiro foi convidado, o presidente Lula foi convidado para participar da cerimônia de abertura, mas recusou esse convite, e aí a diplomacia brasileira pediu que a participação da cerimônia de abertura do embaixador do Brasil aqui em Paris, mas não teve resposta. Inclusive, nós jornalistas ficamos cobrando alguma resposta por parte da embaixada do Brasil aqui em Paris, e eles disseram que até o momento, até hoje à tarde, eles não tiveram nenhuma resposta do governo francês sobre a participação, a representação do nosso embaixador no lugar do presidente Lula, que não veio à cerimônia de abertura. Então, embaixador também sobre a presença brasileira aqui na cerimônia de abertura da Notre Dame, que conta com a participação de cerca de 40 chefes de Estado, líderes internacionais, autoridades que acompanham esse momento histórico, a reabertura da joia gótica de Paris, do monumento mais visto de Paris, da Catedral de Notre Dame, que foi imortalizada pelo romance de Victor Hugo, do Corcunda de Notre Dame, que inclusive também virou uma animação de Walt Disney, conhecido por muitas crianças, acredito que da nossa geração, né, Débora? Então, realmente um momento muito emblemático, mas envolvido em grandes incertezas, tanto geopolíticas quanto incertezas políticas também internamente aqui na França. Eu volto com você.